que a Júlia está com óculos. Fica ruim com óculos. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro falando sobre tarô. Eu sou a professora Edileia e eu tô aqui todas as quartas-feiras no Núcleo Sapienza falando sobre tarô. Tudo bem? Tem gente aí já conectada? Deixa eu ver se o pessoal já tá entrando aí. Vou ligar aqui para ver quem é que tá online. Olha só, boa noite, Patrícia. O pessoal tá entrando, mas eu não tô vendo ainda. Vou arrumar logo aqui para ver quem é que tá entrando. Boa noite para você que está entrando aqui pela primeira vez, conhecendo, né, para conhecer o nosso programa, vamos assim dizer, o nosso encontro, o nosso diálogo sobre tarô. Hoje, vamos ver quem está entrando, a Juscelina Rodrigues, a Patrícia. Hoje a gente vai falar sobre tarô e magia. Esse foi um tema pedido, né, pelos pessoal que mandou e-mail para a gente aqui no contato@nucleosapiens. O nosso endereço está aqui, não é isso? Aqui em cima. Olha lá, contato@nucleosapiens. E a gente, né, teve alguns pedidos para a gente falar desse assunto. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, né, acham que quem trabalha com tarô, né, faz magia, faz amarração, precisa ser bruxo, enfim, uma série de questões. Então a gente veio para falar sobre esse assunto. Eu gosto particularmente desse tema, questão da magia, porque na verdade acho que a gente tem um preconceito com relação ao assunto, ao tema, e por isso que eu acho que é importante falar, né? É um dos temas, inclusive, que eu trabalho na faculdade, né? Eu sou professora na faculdade, por isso que eu me apresento como professora, não só porque eu estou aqui no núcleo falando sobre, né, enfim, ensinando, mas também porque eu exerço essa profissão como professora e eu trabalho justamente com assuntos ligados à religião, né, que tem relação com o meu mestrado. Então, por isso que eu venho falar sobre magia e é um dos assuntos que particularmente eu gosto bastante. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Marissa, é isso? A Cristiane também estava aqui online. Maitê. Bom, boa noite para quem está entrando, né? Agora, para quem está conhecendo o nosso encontro. A gente está aqui todas as quartas-feiras, às 8 horas, no horário do Brasil, né? Horário de Brasília. Para quem está vendo o nosso programa ao vivo, boa noite. Para quem está na Europa, para quem está no Canadá, a gente tem alunos aí em outros países. Bom dia para quem está do outro lado do mundo, né? Quem está no Japão, a gente tem alunos lá. Ohayou gozaimasu, né? Para vocês, sejam todos bem-vindos. E boa tarde para você que vai ver esse nosso vídeo em outro momento, porque ele fica disponível no Facebook. E ele também depois vai ser disponibilizado no YouTube. Bom, como é que funciona a nossa dinâmica aqui para quem está entrando pela primeira vez? Nesse primeiro momento eu vou falar um pouco sobre esse assunto, né? Você pode fazer as suas perguntas relacionadas ao tema, a essa questão, tarô e magia, perguntando suas dúvidas sobre o tarô, e depois a gente abre para as perguntas de vocês sobre o que vocês quiserem, e aí eu abro as cartas para vocês, para a gente saber, né, para vocês conhecerem um pouco mais o nosso trabalho. O objetivo desse nosso encontro, quando a gente começou há mais ou menos 6 meses atrás, é para que vocês verdadeiramente conheçam o nosso trabalho com relação ao tarô e justamente com o objetivo de desmistificar. O que significa isso, desmistificar? Tirar o mito, há mitos em torno do tarô, e é isso que a gente tem falado nesses últimos 6 meses. Dizer que, na verdade, tirar tarô é uma coisa simples, mas precisa sim de dedicação, precisa sim de estudo e muita prática. E outro ponto que a gente sempre reforça aqui, a importância de se tirar tarô para si mesmo. Até porque, qual é o objetivo se a gente não tirar tarô para a gente mesmo, não é mesmo? Vamos ver quem está entrando aí. Olá, Paula, Suzana, Rosa, Kátia, a Guga, Miguel, Andréia, enfim. Beijo grande para todos vocês que estão entrando aqui. E vamos lá falar um pouco sobre esse nosso assunto.
A primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que será, o que definiria magia? O que significa magia? Dentro da antropologia, e aí a gente tem ciências que estudam as áreas, né, dentro das áreas de conhecimento, uma das ciências que estuda a questão da magia, por que não a teologia também, né, é a antropologia. A antropologia, dentro desses estudos, vai dizer que a magia ela é uma sequência de atos, ou seja, dentro a magia, nós poderíamos dizer que ela é um ato ritualístico e ela é um ato de interferência. Isso é um ponto importante, porque a magia, teoricamente, não seria algo natural. Mas aí você fala assim, poxa, então como é que funciona isso, né? Significa que aquele que pratica magia, ele está interferindo na ordem natural das coisas? Teoricamente, sim. Teoricamente, ele estaria interferindo nessa ordem natural, ou seja, as coisas iriam acontecer de uma certa forma e o mago, né, aquele que vai manipular os elementos, ele vai fazer essa interferência. Isso é um outro ponto importante. A magia, né, teoricamente, precisaria de alguns elementos. Mas, poxa, então se eu não tenho elementos, eu não posso fazer magia? Pode. Sim. Se a gente está falando que magia é uma interferência no processo natural, no percurso natural das coisas, quando eu, por exemplo, com a força do meu pensamento, eu emito uma energia e solicito e peço, faço uma oração pedindo uma interferência naquele processo, eu teoricamente estaria precedendo, né, um ato mágico. Mas a gente geralmente associa magia com a manipulação de elementos. E aí uma outra coisa importante. Dentro dos estudos em diversas culturas, o mago é aquele que conhece os elementos. Nas culturas muito antigas, o mago era também conhecido pelo alquimista, né? Por isso que você já deve ter ouvido falar um pouco sobre isso. O alquimista nada mais é do que aquele que sabia manipular os elementos, né? E aí, justamente misturava aqueles elementos e transformava esses elementos em outras coisas. Nesse sentido, se a gente for pensar, todo bom cozinheiro, toda boa cozinheira também é um pouco mago, não é mesmo? Nesse aspecto, há inclusive quem diga que dentro da cozinha estão escondidas as bruxas de antigamente. Mas há divergências aí, enfim. Cada cultura, de uma certa forma, vai qualificar ou vai definir o que seria magia. Mas o que é importante, o que há de conceito dentro do que a gente fala quando a gente fala de magia? Magia é uma sequência de atos. A gente costuma dizer que é uma sequência litúrgica, ou seja, ela obedece determinadas trajetórias. Então, há um início, há um meio e há um fim dentro do processo mágico. Há um sociólogo conhecido dentro dos nossos estudos, chamado Emílio Durkheim, ele vai dizer que as religiões são mágicas. E muitas vezes as pessoas confundem religião com magia. Será que é a mesma coisa? Teoricamente não. Magia é algo, religião é outra. Mas a gente não vai discutir isso, porque isso daí é um outro assunto, isso daí é aula de sociologia e antropologia. E o nosso assunto aqui é falar de tarô. Vamos aplicar isso para o nosso estudo aqui de tarô. Será que então eu poderia dizer que o uso do tarô, né, a manipulação do tarô é um ato mágico? Na hora que eu abro as cartas, eu interfiro no processo, na ordem natural das coisas para acontecer? O que vocês acham? Será? A gente costuma dizer que na hora em que a gente vai ler as cartas para alguém, a gente revela, na verdade, nós interpretamos aquilo que é permitido para a pessoa. Nesse sentido, né, não há uma interferência da ordem natural das coisas. Há casos que sim, se há essa permissão da pessoa saber, né, ter o conhecimento daquilo, então é sinal de que há a intenção ou a permissão de ela interferir nesse processo. Por exemplo, se você revela para a pessoa que se ela fizer determinada viagem de carro, ela vai sofrer um acidente e ela decide que não vai.
você interferiu a ordem natural das coisas, não é? Nesse sentido, sim. Nesse sentido, a abertura, né, abrir as cartas e interpretar as cartas para alguém seria uma prática mágica. Daí vem toda uma história, todo um mito ligado à Igreja Católica e à condenação de todos aqueles que fazem leituras de oráculos, né, que seriam elementos de adivinhação. De novo, a gente vem com a questão dos elementos, né, elementos que os magos utilizavam, né, na antiguidade. Mas aí, você vai me perguntar também, poxa, então significa que todo tarólogo é um pouco bruxo, é um pouco mago? Não necessariamente. Há, inclusive, determinadas culturas que trabalham com a leitura das cartas de uma maneira, inclusive, mecânica, achando, inclusive, que a combinação das cartas, tal carta mais tal carta vai ser aquilo. Inclusive, já tivemos alunos que fizeram perguntas assim, professora, você não quer fazer uma tabela de combinação das cartas como se fosse um jogo de tabuleiro? Tarô não é assim. A gente não lê tarô dessa forma. A gente precisa, sim, de uma intuição, que a gente falou na semana passada, né? A gente precisa de uma intuição, de uma conexão com as cartas. Ler as cartas não é um ato mágico, mas você pode transformá-la num ato mágico se você, por exemplo, trabalhar com ela dentro de alguma religião, por exemplo. Ou dentro de algum sistema, de alguma prática mágica. Mas, quando abrimos as cartas, de uma certa forma, temos uma sequência de atos. Por exemplo, a organização da mesa. Ela segue uma sequência, chamamos de sequência litúrgica, uma sequência de atos. Nesse sentido, se você for pensar em definição, o tarô, a leitura do tarô pode ser chamada de um ato, de um processo mágico por esse aspecto. Uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer é: quando a gente trabalha com tarô, né, e a gente trabalha com magia, e a gente às vezes vê o pessoal postando fotos de, né, imagens no Facebook, por exemplo, de cartas do tarô com pedras, com velas, né, formando por vezes uma espécie de uma mandala. Seria aquilo um ato mágico? Depende da intenção. E isso é um aspecto importante quando a gente fala de magia. De acordo com as culturas mais antigas, principalmente culturas na região da África, inclusive no Egito, todo ato mágico depende necessariamente da intenção do mago. Ou seja, a eficiência de um ato mágico depende do conhecimento do mago, do conhecimento dos elementos que ele vai manipular e da força e da conexão desse mago. E esse é um ponto importante, ou seja, no momento em que eu abro as cartas e que eu uso determinados elementos, podem ser quaisquer, e eu dou uma indicação, eu verbalizo, isso é também um ato mágico. E essa é uma outra coisa importante. Não há uma atitude, um ato mágico sem uma verbalização. O verbo, a palavra, é muito importante na prática da magia. Assim como também é importante no processo com o tarô. A gente tem falado sobre isso também. Quando eu vou fazer as cartas para alguém, quando eu vou abrir as cartas para alguém, eu preciso verbalizar, eu preciso falar. Isso é importante, porque a gente sabe que as palavras, a produção, o som, a vibração que elas produzem, né, que a nossa fala emite, ela tem uma energia. E a gente precisa se conscientizar também disso. O nosso pensamento é uma emissão de energia, a nossa fala, o nosso sentimento, os elementos que estão aqui dispostos também são energia. As cores têm uma energia. O desconhecimento disso, na verdade, seria uma negligência. Conhecer isso é importante para uma melhor prática, é importante para um melhor jogo e também é importante para a nossa evolução, não é? Temos pergunta? Não. Não? O pessoal está só dando boa noite aí, é isso? Sim. É?
O pessoal tá com frio. É isso mesmo? Uma pergunta assim, da Maressa Murillo. Ah, então vamos lá. Boa noite, Maressa. Minha pergunta é sobre tirar para si mesmo. Percebo que acabamos influenciando as respostas de acordo com o que ansiamos. Como não interferir quando se o jogo para si mesmo? Acho isso bem difícil de controlar. Maressa, é isso? Maressa Murillo. Maressa Murillo. Obrigada pela pergunta, Maressa. Na verdade, é difícil mesmo a gente não interferir, né? Principalmente quando a gente está emocionalmente abalado, né, Maressa? Eu gosto muito de fazer um seguinte exercício, eu proponho muito isso para os alunos aqui no núcleo. É que a gente comece justamente tirando o tarô para si próprio. Eu acho que esse é um grande desafio, por isso que a gente começa nesse sentido. Vamos tirar tarô para a gente e depois, de um determinado momento, a gente tira tarô para os outros. E eu te dou uma dica, Marissa. Tire as cartas, faça uma pergunta, tire as cartas. Veja quais foram as cartas que saíram, quantas cartas você quiser, 3, 5, enfim, quantas cartas você achar que responde a sua pergunta. Tire essas cartas, anote ou fotografe, enfim, e deixe lá. Repita, né, junte tudo, repita a pergunta e faça novamente. Você pode, inclusive, fazer 3 vezes isso. Você vai ver que algumas cartas vão se repetir, geralmente. Ou as cartas se repetem ou o naipe se repete. Isso pode ser um indicativo. É importante que antes mesmo de você fazer, né, a sua leitura, que você procure relaxar, procure fazer uma prática meditativa. A gente falou sobre isso na semana passada, para você conseguir se equilibrar e aí sim fazer uma melhor leitura, tá bom? Tenta isso, depois você me fala. Obrigada pela pergunta. Vamos lá? A Ana Paula Silva Garcia. Boa noite, Ana Paula. Ela pergunta, na questão de magia, existe mesmo magia negra? Existe. Existe, Ana Paula. Magia negra. O que é magia negra? O que definiria magia negra? Magia negra é você fazer o mal para alguém. Mas aí é um outro aspecto que o mal é muito relativo. Às vezes o meu bem é mal para alguém. E às vezes o que é mal para ela, para mim é bem. Então, nesse sentido, a gente não deve fazer magia para aquele que não pede, né? Quando a gente trabalha com iniciação mágica, né? Eu já participei de uma iniciação mágica, você aprende um dos primeiros aspectos. Não se deve fazer magia para quem não se pede. Então, se a pessoa não pediu que a magia seja feita por ela, você está interferindo no livre-arbítrio dela, isso é magia negra. Então, nesse aspecto, isso é fundamental, né? Fazer o mal para alguém ou fazer algo, por exemplo, eu quero tal pessoa, eu quero amarrar tal pessoa comigo, eu quero casar com aquela pessoa, mas ele não quer naquele momento. Então, nesse sentido de amarrar alguém, atrair alguém sem a vontade dela, seria um ato de magia negra nesse aspecto. A gente acha que magia negra seria animais mortos, né, o sacrifício animal, não necessariamente, tá bom? Obrigada pela pergunta. Eu acho que eu não pedi para o pessoal para compartilhar, né, a live na linha do tempo de vocês. Então, se vocês puderem, ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho e o nosso programa aqui todas as quartas-feiras aqui no Núcleo Sapienza. Vamos lá? A Fabiana Madeira de Carvalho. Boa noite, Fabiana. Professora, às vezes tiro cartas para quem conheço e conheço o problema. Como agir? Ficar isento e ler somente a carta? Ou deixar a intuição agir, sendo que às vezes a pessoa pensa que estamos sendo parciais? Então tento isolar, mas a intuição vem muito forte porque conheço a pessoa. Fabiana, é uma boa pergunta. A gente fala muito sobre isso aqui no nosso curso, e por isso que a gente enfatiza muito que a nossa perspectiva é uma perspectiva terapêutica, porque a gente também reforça essa questão do uso da intuição no momento do jogo, né, da leitura das cartas. Então, se você fez uma abertura, né, você abriu as cartas para alguém, você está interpretando as cartas, e às vezes você percebe que há entrelinhas, ou seja, a sua intuição te diz
alguns aspectos que às vezes você nem sabe o porquê. A gente falou sobre isso semana passada, não é? Eu recomendo, Fabiana, que você, né, se houver uma intuição, uma orientação para essa pessoa, independente se você conhece ela ou não, eu acho que você deve falar. Até porque eu acho, Fabiana, que se você recebeu essa orientação, você naquele momento é a mediadora entre um plano energético, um plano superior, um plano espiritual, vamos assim dizer, seja o nome qual você quiser dar, e a pessoa que está na sua frente. Então, nesse momento, você é a mediadora, você captou essa energia e vai verbalizar essa orientação para a pessoa. Então, se você teve essa permissão, Fabiana, eu acho que sim, você pode transmitir. Obviamente que precisa ser ponderado a maneira como você vai transmitir e o que você vai falar para ela, de maneira que ela também entenda, ainda mais quando você a conhece, que você não está passando, né, uma orientação de maneira arbitrária para ela. Então, deixe muito claro o que é o tarô e o que é a sua intuição para ela. Isso é uma coisa importante, né? Porque senão a pessoa, de repente, você dá uma orientação baseado na sua intuição e a pessoa, de repente, não gosta e acha que todos os jogos de tarô são dessa forma. Então, isso é uma outra coisa importante. Deixar claro para o seu consulente, ainda mais quando é uma pessoa que você conhece, o que é a sua intuição e o que não é. Tá bom, Fabiana? Boa sorte. Depois você me conta. A Sônia Maria Mello pergunta. Boa noite, Sônia. Ela fala, boa noite, professora. Queria saber se cada um tem um jeito de jogar tarô. A minha cigana tira de um jeito as cartas e eu tiro de outro. Isso é normal? Eu não sei exatamente o que você chama de tirar de um jeito ou de outro. Mas, por exemplo, que formas podem ser essas, pelo que eu entendo? Né? Por exemplo, há pessoas que cortam, que embaralham as cartas de maneiras diferentes. Há pessoas que cortam as cartas e outras pessoas que não. Há pessoas que fazem uma oração antes de abrir as cartas com o consulente, há pessoas que não. Há pessoas, por exemplo, que embaralham as cartas de uma maneira diferente, enfim. Há pessoas que tiram sempre do mesmo jeito, sempre a mesma quantidade de cartas, e há pessoas que não. Pessoas que separam o tarô e há pessoas que não. Enfim, nesse sentido, olha quantas variáveis eu já não te dei, não é? Pode ter formas diferentes? Com certeza. Mais um motivo para você perceber o quanto você tem uma personalidade diferente da cigana do mentor, né, da espiritualidade, ou seja, que está te guiando aí nesse momento, tá bom? Não há uma forma correta, nem há uma forma errada para isso. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira de tirar as cartas, isso não é problema. Dá certo? Então segue. Obrigada pela pergunta. A gente tem duas perguntas de magia que estão bem relacionadas. Vamos lá. Uma é da Carla Elisa, ela pergunta assim, quando podemos saber se temos uma magia negra? E a Valéria Silva pergunta, professor, existem combinações de arcanos para descobrirmos se o consulente está passando por alguma magia? Muito bem. A gente tem algumas cartas que nos reforçam um pouco, falam um pouco para a gente sobre a questão de magia, né? Quando há uma prática mágica. Algumas combinações, por exemplo, a gente tem 3 cartas que nos deixam alerta nesse sentido dentro dos arcanos maiores. A gente tem a carta da morte, a gente tem a carta do diabo e a gente tem a carta da torre. São 3 cartas que podem, né? Ou seja, quando elas aparecem no jogo, elas já nos deixam um pouco mais alertas. Isso não significa que uma carta, como por exemplo, como a do mago, não possa indicar, né, a uma presença de magia. Mas essas cartas isoladamente, não. Primeiro, precisa se fazer uma pergunta específica, né? Há uma magia negra ou alguma prática mágica que foi feita, por exemplo, para mim? Essa é a primeira pergunta. Se for feita a pergunta, e dentro das cartas saírem algumas dessas cartas, como, por exemplo, algumas cartas do naipe de espadas, isso também pode indicar magia. Que cartas, por exemplo?
8, 9, 10 de espadas, 3 de espadas. São cartas que podem indicar processo mágico, né? Uma prática mágica aí, com uma conotação negativa, mas algumas cartas do naipe de paus ou naipe de copas pode indicar também um processo mágico, mas aí numa conotação mais positiva, vamos assim dizer, tá? É possível se identificar, tá bom? Aí precisa ter um estudo, né, mais profundo para avaliar exatamente isso, tá bom? Obrigada pela pergunta. O Wilson Fernandes, ele Boa noite, Wilson. tem 2 perguntas. Vamos lá. Sobre esse assunto de tiragem de cartas. Ele fala assim: às vezes fazemos um jogo de cartas com uma cartomante e ele dá uma resposta que nem sempre convence. Procuramos outros para ter a certeza da resposta, mas muitas vezes ainda dizendo totalmente o contrário. O que explicaria a diferença de respostas quando jogamos com mais de um cartomante? Aí ele complementa depois dizendo isso. Porque alguns cartomantes você pergunta a data e a hora no jogo e outros não fazem. Que diferença isso faz? Como é o nome dele? Wilson? É, o Wilson Fernandes. É ele querendo saber essa diferença de cartomantes, porque tem alguns que pedem data e hora, outros não. Ou seja, que tipo de... Olha, Wilson, geralmente a gente procura, eu, por exemplo, na consulta, pergunto a data e a hora, né, da pessoa e o nome completo dela. Quando ela está distante, né, como uma forma de aproximar mais, trazer energia dessa pessoa, mas também porque eu costumo trabalhar com a numerologia. Então, nesse sentido, eu vou trabalhar com os arcanos junto com a numerologia, com a prática da numerologia. Há outros cartomantes, há outros tarólogos que não realizam esse tipo de procedimento. Então, provavelmente por isso que eles não vão pedir, né, as cartas, não vão pedir a data de nascimento, nem muito menos a hora. Mas quando o tarólogo, né, trabalha com a numerologia, a astrologia, ele geralmente costuma fazer isso porque ele trabalha às vezes com outros elementos ali auxiliando no processo da leitura efetivamente. Agora, com relação, você vai num determinado cartomante, né, um tarólogo que seja, e ele faz a leitura de uma forma. Você pergunta a mesma coisa, ele faz a leitura de uma forma e o outro faz uma leitura de outra forma e te dá uma resposta completamente diferente. Tem 2 questões. Depende, primeiro, né, se você vai fazer isso exatamente no mesmo dia ou se você vai fazer isso em dias diferentes. Se você fez isso em dias diferentes, pode acontecer que entre a primeira e a segunda pessoa que você consultou, alguma coisa aconteceu no meio que mudou o processo. Então, nesse sentido, pode ser sim que os dois falaram a verdade, só que alguma coisa aconteceu que alterou o processo, por isso que a segunda leitura deu diferente da primeira. Agora, se você vai consultar mesmo, né, 2 oraculistas ou 2 tarólogos ou cartomantes diferentes no mesmo dia e faz a mesma pergunta, eu diria que um dos 2 fez uma interpretação equivocada. Então, nesse sentido, o que eu te oriento? Veja exatamente qual das leituras foi a mais coerente, qual foi a leitura que mais deu certo, e aí você segue com ele, tá bom? É essa interpretação que eu faço, pelo menos a partir da experiência que eu já acompanhei, que eu vejo, é isso que eu tenho para te responder, tá bom? Obrigada pela pergunta, Wilson. Pedir para o pessoal para compartilhar a live aí na linha do tempo, né? A gente tem o pessoal que está entrando agora, que não conhece o que a gente está falando. Então, pedir para vocês para compartilhar. Boa noite para quem está entrando aí. Eu vi que a Adriana está entrando, a Rita. Boa noite para vocês. E pedir para vocês compartilhar a live na linha do tempo de vocês para que outras pessoas possam conhecer esse nosso trabalho com o tarô. Temos mais uma pergunta? Temos a Vanessa Nunes, ela pergunta assim, o tarô... Boa noite, Vanessa. O tarô altera a consoante, eu achei estranho o consoante, mas tudo bem, as decisões que tomamos? Se o tarô altera as decisões que tomamos? Olha, Vanessa, é uma boa pergunta. As pessoas vêm consultar o tarólogo, né, ou o cartomante,
achando que todos os seus problemas serão resolvidos, e achando que o tarólogo, o cartomante, é um bruxo. Né? Que a simples leitura das cartas vai alterar o percurso da vida delas. Errado isso. O tarô vai simplesmente te apontar o que você pode fazer para alterar o percurso da vida. Mas ele não tem esse poder de alterar o percurso da sua vida, porque senão a gente estaria dizendo que o tarô é mais importante, é mais forte do que a sua própria vida, a sua própria capacidade de mover, de mudar, de fazer as coisas acontecer. Nada é mais importante, nada é mais forte do que a sua própria capacidade. E o tarô não tem esse poder. Na verdade, o tarô tem o poder que nós conferimos a ele. Se eu seguir as orientações do tarô, as probabilidades, as chances daquilo acontecer certamente são infinitas. Mas há pessoas que saem da consulta e simplesmente se recusam a seguir aquilo que o tarô orientou e resolvem simplesmente fazer completamente diferente. Ela alterou o percurso? Alterou, mas não com base no que o tarô disse, mas com base naquilo que ela quis fazer absolutamente contrário ao tarô. Então, precisamos ponderar nesse aspecto, tá bom, Vanessa? Obrigada pela pergunta. Temos mais uma pergunta? Temos. A Rita Isabel Azevedo pergunta. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. A título exemplificativo, que tipo de magias o tarô pode auxiliar diretamente a remover? Tiragem específica que indique o caminho para a solução? Pode dar um exemplo, professora? Posso. Rita, a gente pode fazer assim. Se você fez uma pergunta, você identificou nas cartas alguma tiragem específica, alguma tiragem ou não, você fez uma pergunta específica sobre a questão da magia, ou identificou aí na tirada que há algum processo de obsessão, por exemplo, com relação à pessoa, é possível fazer uma tirada assim, com relação a que atitudes a pessoa deve tomar para que isso mude o percurso da vida dela. Há, inclusive, determinadas práticas, principalmente se foi feito algum ritual de magia para aquela pessoa, e aí não necessariamente com o tarô você vai fazer uma prática mágica. Né? Você pode fazer uma prática mágica não com o tarô para resolver o problema da pessoa, para cortar, que seja nesse aspecto. Mas há tiradas em que a gente pode fazer para identificar o que a pessoa pode fazer em diversos aspectos da vida dela, seja no profissional, seja no mental, seja na parte espiritual, na parte emocional dela, para que ela resolva esse problema. Eu costumo fazer uma tirada, por exemplo, baseada na questão dos chakras. Por que os chakras? Porque se há algum dos chakras que estão em desequilíbrio, e, por exemplo, a leitura do tarô, baseado nos chakras, nos ajuda nisso, a gente pode identificar qual chakra dela está com mais, está desequilibrado, e aí a gente pode entender qual desse chakra está desequilibrado, qual atitude a gente vai tomar, qual procedimento terapêutico vai ser tomado, e aí por aí se segue. Uma leitura dos chakras é uma dessas alternativas. Há outras, certamente, mas aí cada um vai adotar uma tirada específica, tá bom, Rita? Obrigada pela pergunta. A Jo Guerra pergunta. Boa noite, Jo. Uma entidade pode interferir na tiragem das cartas, ou seja, não permitir que respostas sejam dadas? Olha, Jo, eu já vi esse processo acontecendo. Eu já vi, por exemplo, pessoas que vão tirar as cartas e, de repente, ela tem não necessariamente uma entidade positiva, mas uma entidade muitas vezes negativada. A gente costuma dizer, principalmente aqui na linguagem no Brasil, a gente chama de obsessor, né? Que às vezes está atuando fortemente sobre esse consulente e pode interferir no processo de leitura das cartas. Inclusive, enganando ou manipulando o tarólogo nesse sentido para que ele não consiga fazer uma leitura clara, ou até mesmo manipulando o consulente para que ele não
ou se ele não entenda, ele não compreenda a mensagem que está sendo transmitida pelo tarólogo. Por isso que a gente sempre recomenda que se faça uma oração, que se faça um procedimento, né, uma ritualística, vamos assim dizer, para que a pessoa tenha essa permissão de receber as orientações que são necessárias a ela. Nesse aspecto, o trabalho, o preparo do tarólogo é importante também. Por isso que eu não recomendo que se faça uma leitura quando você não está bem, quando você não está com uma baixa energética, quando você não está, no seu processo não está equilibrado, quando você está com alguma dificuldade, porque você pode ter, inclusive, dificuldade de se concentrar para poder fazer uma leitura mais correta aí, tá bom? Obrigada pela pergunta. Bom, eu acho que a gente já estendeu aí nos assuntos, né? Penso, não sei se ainda tem perguntas para fazer. Tem mais uma? Que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Vamos lá. A Suzana Carvalho que pergunta. Boa noite, Suzana. Consultei o tarô para saber quando estava previsto acontecer algo. E chegou à altura e isto não aconteceu. É confiável as perguntas de quando ou de tempo? Como é que assim, a questão e é uma questão que muita gente pergunta. se pergunta. Como a gente leva em consideração o tempo através do tarô? Como é o nome dela mesmo? Suzana Carvalho. Suzana, verdade. Suzana, eu conheço tarólogos que não gostam de falar de tempo, que não gostam de precisar o tempo, inclusive porque dizem que o tempo é uma coisa extremamente relativa, né? Eu penso, Suzana, que nesse sentido, eu posso chegar para você e falar assim, olha, Suzana, tal coisa vai acontecer em 15 dias. Mas você sai da consulta e decide tomar determinadas atitudes baseado naquilo que foi dito para você, sair da consulta e apressar as coisas. Ou fala assim, olha, tal pessoa vai te procurar em 2 semanas, ou em breve ele vai te procurar e você vai e resolve procurar a pessoa antes. Você mudou o percurso, você mudou o tempo das coisas, entendeu? Então, nesse sentido, o tempo acaba sendo relativo no tarô por essa questão. Por que relativo? Porque há uma série de questões que vão interferir nesse aspecto. Que questões? Você pode mudar a partir de uma leitura das cartas, ou até mesmo aquele sobre a qual você perguntou pode também mudar no seu pensamento, alguma coisa pode acontecer nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu penso que eu não gosto de dizer olha, em tantos meses isso vai acontecer. Eu acho isso extremamente complexo, essa afirmação. Mas eu acho que você pode dizer que algo será breve ou algo vai demorar. Olha, para o 2º semestre, ou daqui a tantos meses, ou até o final do ano. Isso, para mim, me parece mais palpável, porque você pode fazer essa mudança, você pode interferir no processo. E isso é uma coisa que eu já vi por diversas vezes acontecer no jogo nas cartas, tá bom? Obrigada pela pergunta. Bom, vou abrir para as perguntas das pessoas, né? Lembrando que a gente está com o nosso curso de tarô começou no finalzinho agora de maio. Ainda dá tempo de você entrar, quem quiser estudar tarô com a gente. E dizer que as matrículas estão abertas. No próximo mês a gente vai começar com um curso de baralho cigano. Fiquem atentos aí à chamada. Mas esse mês a gente tem um convite para fazer para você. Vamos lá? Fica ligado que eu vou abrir para as perguntas de vocês agora. Vamos ouvir o convite? Tá saindo áudio.
sapienza.com, chakras, diagnóstico e harmonia comigo. Obrigado e te vejo no curso. Sapienza.com, chakras, diagnóstico e harmonia comigo. Entrar com um convite. Obrigado e te vejo. Para fazer o curso de chakras com a gente, que começa agora no final do mês. Vocês viram o vídeo do Douglas, que é o nosso parceiro aqui no Núcleo Sapienza, né? Idealizador aqui junto com a gente do Núcleo Sapienza e também do blog Perdido em Pensamentos, e vai estar ministrando o curso de chakras. Eu convido você para estudar comigo, né? Eu, inclusive, vou estar como aluna no curso, que eu também quero aprender junto com vocês. Então, convido vocês agora no finalzinho do mês para estudar com a gente no curso de chakras, né? Tem a mensagem aí. Enquanto isso, a gente vai, né, participar do curso de chakras. Depois a gente vem com o curso de baralho cigano. Vamos lá para as perguntas? Eu vou em homenagem, né? Já que a gente está falando do tema de magia e tudo mais, eu trouxe um tarô que fez bastante sucesso, o pessoal gostou muito, que é o tarô das bruxas. Eu vou até mostrar aqui a imagem dele no verso, né? A gente tem aqui justamente os símbolos da bruxaria. A gente tem aqui a vassoura da bruxa, o chapéu da bruxa e o gato preto, tão temido, né? Não por acaso eu acabei tirando uma carta, que é a carta do mago, que também tem um gatinho preto aí. Vamos lá para as perguntas, o pessoal vai embaralhar enquanto isso. Temos perguntas? Temos. Vamos lá. Maísa Rodrigues pergunta: gostaria de saber minha conexão com tarô. Faço leituras há alguns anos. Queria saber qual é, assim, se ela tem uma forte ligação mesmo. Maísa Rodrigues? Isso. Vamos ver qual é a conexão da Maísa Rodrigues com o tarô. Roda da Fortuna, Maísa. Na verdade, eu acho que você tem uma conexão com o tarô. A carta da Roda da Fortuna mostra que você consegue respostas rápidas com ela, né? Você tem um conhecimento do oculto, vamos assim dizer. Eu acho que muito provavelmente você não lida só com o tarô, você tem a facilidade para lidar com outros elementos, com outros oráculos, vamos assim dizer, com outras práticas mágicas. E a carta do mundo, né, aqui mostra que você é uma pessoa bem-sucedida nesse trabalho, nessa atividade. Tem tudo para dar certo, Maísa, só depende de você, tá bom? Boa sorte. Vamos lá, próxima pergunta. A Maressa Muril, ela quer saber sobre emprego. Ela que acabou de cair aqui a minha conexão. Vamos lá. Ela queria saber sobre trabalho porque ela está desempregada há muito Maressa. tempo. Isso. Maressa Murilo. Vamos ver se ela vai conseguir um emprego em breve. Maressa. 3 de ouros, Maressa. Eu vejo, na verdade, que você tem chance, sim, de conseguir um emprego. Na verdade, eu acho que se você conseguisse fazer algum curso, alguma atividade, de certa forma, né, nesse sentido, gratuita, mas algum curso que pudesse te ajudar nesse processo de uma requalificação, eu acho que você teria mais chances. O 10 de ouros mostra você conseguindo isso. Muito provavelmente porque se você conseguir fazer alguma atividade, algum curso que possa te ajudar nesse processo, você terá mais chances nessa qualificação. A carta da força mostra para você não desistir, tá? Se esforçar aí, mesmo que seja a cursos bons que você pode fazer gratuitos, nesse sentido te ajudando no processo de requalificação. E os 5 de ouros mostram um certo esforço aí para você. Acho que precisa ir buscar mais nesse sentido, se esforçar para conseguir uma requalificação. E talvez até mesmo a questão do curso, né? Procure melhor um pouquinho nesse sentido, tá bom, Marisa? Acho que você vai conseguir. Boa sorte. O Rodrigo Pires pergunta, ele queria saber sobre relacionamento. Rodrigo Pires. Vamos ver se ele vai conseguir um relacionamento. Rodrigo, olha só, né? Você escreveu assim, relacionamento, fica difícil da gente saber
se você tem um relacionamento com alguém ou não. Então, uma orientação para as pessoas, quando forem fazer uma pergunta, sejam diretas. Só a palavra trabalho, relacionamento, saúde não ajuda a gente a saber especificamente sobre o que você quer saber. O Rodrigo só escreveu relacionamento, então vamos ver o que ele quer saber. A carta da temperança, eu indicaria que você tenha um relacionamento com alguém, a carta do 2 de copas. Se você não tem, muito em breve você vai ter um relacionamento com alguém. Ao que tudo indica, uma pessoa nova e uma pessoa que também gosta muito das coisas, do misticismo que seja. A carta da temperança me faz pensar que você ou já está aguardando algum tempo um relacionamento, ou tem um relacionamento com alguém. Se não tem, está muito próximo de você ter. Por quê? A segunda carta é o 2 de copas, tá bom? Obrigada, boa sorte. Vamos lá? Enquanto isso, eu pedi para o pessoal para compartilhar a live na linha do tempo. E vamos fazer as perguntas de uma maneira mais específica. Porque quando você pergunta falando somente assim, amor, relacionamento, saúde, fica mais difícil da gente saber exatamente o que você quer. Então vamos, formular a pergunta de uma maneira mais direta. Fica mais fácil para a gente perguntar para as cartas, tá bom? Vamos lá? Suzana Carvalho pergunta, queria saber se vai aparecer alguém brevemente na minha vida amorosa. Suzana Carvalho, vamos ver se vai aparecer alguém em breve na vida amorosa dela. Suzana Carvalho. Uma pergunta muito boa. A carta do mundo diz que você tem chances, sim, Suzana, de conseguir alguém. A carta da justiça mostra você assim um tanto cética. Talvez, Suzana, você esteja, você falou, procurando, esperando alguém aí há um certo tempo. A carta da justiça mostra você é um pouco cética e às vezes até um pouco fria no que diz respeito à questão do relacionamento. 10 de paus mostra você ansiosa também, talvez um pouco afoita aí, tá bom, Suzana? Procura levar com mais tranquilidade, procura curtir um pouco mais a vida, pelo menos esse momento que você tá sozinha aí, procura curtir um pouco, tá bom? Eu acho que essa pessoa deve aparecer em breve, mas talvez a ansiedade seja algo que atrapalha aí nesse momento, tá bom? Boa sorte. A Rita Azevedo pergunta, devo apostar uma grande divulgação paga para promover meus serviços online e presencial? Vai ser positivo fazer isso nesse momento? A Rita quer saber se ela deve investir na publicidade para os serviços dela. Olha, Rita, a carta da morte mostra que, na verdade, você pode, o investimento que você vai fazer é bastante significativo. A primeira carta, diria para mim que talvez não seja o momento certo. Eu acho que você deve investir na atividade que você faz, o Cavaleiro de Copas, com generosidade, com cuidado, com dedicação. A carta da estrela, eu acho de uma maneira mais humilde, de uma maneira mais simples, trabalhando efetivamente nessa questão. Talvez o investimento agora seja muito alto e ele não vai demonstrar a seriedade do trabalho, que é a carta do Cavaleiro de Copas, a carta da estrela e a carta da temperança diz que o retorno virá com o tempo. Eu acho que o segredo do trabalho está nessa carta aqui, que é a carta do Cavaleiro de Copas. Tá bom, Rita? Boa sorte. A Catiúce Castro pergunta. Boa noite, Catiúce. Gostaria de saber sobre minha parte espiritual. Já me falaram que eu tenho que trabalhar espiritualmente. Eu queria saber uma mensagem do tarô com relação a isso. Vamos ver se a Catiúce Castro deve trabalhar espiritualmente, Olha, Catiúce, 7 de copas, eu acho que assim, com certeza as pessoas devem ter contado para você 1000 histórias com relação a isso. A carta do julgamento mostra que você tem que avaliar bem sobre esse aspecto, ou seja, aquilo que for dito para você, avalie, pondere, porque quem decide o momento que você vai trabalhar espiritualmente ou não é você. O As de Copas, você deve fazer aquilo que você sente com amor.
né? Não por pesar, não com peso. Então, por amor, eu acho que você deve fazer alguma coisa, não porque alguém te disse que você deve fazer, né? Aqui o 3 de espadas mostra que não deve ser com dor, não deve ser por sofrimento, deve ser por amor, tá bom? Então, pense bastante nisso, pondere realmente sobre esse aspecto, tá bom? Boa sorte, depois você me conta. Vamos lá? A Daniela Gomes, ela comentou que as respostas que já foram dadas por você deram certo. Obrigada, Daniela. Obrigada pelo retorno, né? A gente sempre fala para o pessoal aqui, depois você me conta. E às vezes as pessoas esquecem, né? Obrigada. A Anabela Teixeira pergunta: será que vai aparecer alguém na minha vida para uma relação séria? Olha, Anabela, isso é importante. Vamos ver se vai aparecer alguém na vida da Anabela para uma relação séria, verdadeiramente, né, Anabela? Chega de gente aí. 9 de paus, né? Eu vejo que você, assim, tá bastante ansiosa. As meninas hoje estão ansiosas, né? Segunda companheira aqui. Eu acho que você está ansiosa nesse processo. Pajem de copas mostra que até aparece alguém, mas eu não acho que ele esteja na mesma sintonia que você. Você quer um relacionamento verdadeiramente sério. Esse relacionamento que deve aparecer talvez não esteja tão empenhado quanto você, tá? O 9 de ouros mostra você se dedicando aí para esse relacionamento, se esforçando, mas eu acho você mais apaixonado do que a pessoa. Sabe o que eu acho? Pode aparecer, como segundo as cartas, aparece essa outra pessoa, mas me parece que é um relacionamento provisório. Depois disso, o As de Espadas mostra um outro relacionamento. Eu acho que você ainda deve ter um envolvimento com alguém, mas não que seja alguém verdadeiramente para o resto da sua vida, vamos assim dizer. Deve aparecer um novo relacionamento mais passageiro. Curta o momento, aproveite esse momento e depois o seu companheiro, né, a sua outra metade da alma virá. Tá bom? Boa sorte. A Tina Ribeiro pergunta: boa noite, Tina. Tenho um dinheiro para receber. Será que vai demorar muito para isso, né? Para ele receber um dinheiro? Tina Ribeiro quer saber se vai demorar para receber o dinheiro que tem para receber. Vamos ver, né? Tina Ribeiro. As de copas, Tina, eu vejo que você está bastante ansiosa. Acho que esse dinheiro vai te ajudar muito nesse processo. O 10 de copas eu não acho que demora não, viu, Tina? Eu acho que isso vem de uma certa forma em breve. E eu vejo também que o 2 de paus mostra que vai vir no tempo previsto. Não sei qual é o acordo que foi feito, mas eu acho que o acordo vai ser cumprido e vai vir no tempo que está planejado, tá bom? Tina, boa sorte. Depois você conta pra gente. A Rose Barbosa, ela diz boa noite. Boa noite, Rose. Sempre participo das lives e amo muito. E ela tem uma pergunta. Passei num concurso público, mas já expirou a data de chamar. Ainda tenho chances de ser chamado para este emprego? Posso ter esperanças? Rose Barbosa. Vamos ver se vai ser chamada nesse concurso público. Já passou o tempo, né, Rose? Olha, Rose, eu vejo que era uma grande oportunidade para você nesse sentido. O 10 de espadas, eu acho que algum processo aconteceu, algum engano, algum desvio de correspondência, ou até mesmo como se alguém tivesse passado na sua frente nesse processo. O 10 de espadas, para mim, mostra que eu acho, né, alguma situação, de uma certa forma, negativa aconteceu, que você não será chamada para esse processo, tá? Investiga direitinho o que foi, o que pode ter acontecido, se houve uma correspondência, alguma comunicação que foi errada e que pode ter interferido nesse processo, tá? A carta do julgamento mostra aí você entrando e investigando com isso para tentar identificar o que foi que aconteceu, mas eu reforço que alguma situação enganosa, uma trapaça aconteceu aí, tá bom? O Rei de Paus mostra você entrando com esse processo também, investigando isso.
verifica direitinho o que o que pode ser feito juridicamente nesse aspecto, tá bom? E se é que vale também, se você acha que vale a pena entrar com algum processo aí, tá bom? Mas eu vejo que alguma coisa errada aconteceu aí, e não foi errada da sua parte, mas foi errada no processo aí. Boa sorte, tá bom? A Janaína Valenzuelo pergunta. Boa noite, Janaína. Pergunta dela sobre gravidez. Ela pergunta como que vai ser a hora do parto, se vai ser tudo tranquilo. Olha só. E aí ela pergunta assim, depois que eu ganhar o bebê, vou ter algum problema com meu marido? Ai, meu Deus. Vamos lá. Janaína quer saber como é que vai ser a hora do parto dela. Janaína, como é que vai ser o parto da Janaína? Olha, Janaína, eu acho que vai ser uma explosão de alegria. Carta do louco mostra que vai ser mais surpreendente do que você imagina. O 9 de copas mostra você ficando tranquila, tá bom? Procura segurar a ansiedade, procura curtir cada momentinho, cada momento, cada situação do parto, porque passa muito rápido, viu, Janaína? A carta do As de Paus mostra que vai ser, de fato, um momento de um novo recomeço, uma nova vida aí para você a partir desse processo, tá bom? Aproveita cada segundinho desse momento que vai ser um momento mágico para você. Vamos ver o que o tarô diz sobre o relacionamento dela, né? Como é que o relacionamento dela vai ficar depois da vinda do bebê. O As de Copas mostra que eu acho que vocês vão ficar bem. Eu acho que ele vai ser muito cúmplice de você no processo. A carta dos enamorados mostra ele também se dedicando bastante, gostando bastante, né, desse envolvimento, de poder ajudar no cuidado com a criança. E o 2 de Paus mostra também ele preocupado, mais responsável, preocupado um pouco mais com a vida de vocês, com o casamento, com a segurança de vocês aí, com o futuro dessa família, tá bom? Boa sorte e curta bastante esse momento, até mesmo o finalzinho de gestação aí, que é um momento mágico na vida da gente, tá bom? Obrigada pela pergunta e uma boa sorte para você aí no parto. A Valéria Silva pergunta, estou num processo de minha aposentadoria que está se arrastando. A pergunta é, vou conseguir resposta ainda esse ano? Valéria Silva, vamos ver se ela vai conseguir resposta para processo de aposentadoria. Valéria, carta da morte. Valéria, tá difícil, hein? Esse ano eu acho que tá complicado. Esse processo da aposentadoria me parece que envolve dinheiro aí, tá? A carta da Rainha de Ouros mostra você tendo isso daí, ou seja, esse dinheiro que você tem a receber, mas o 3 de espadas mostra que tem uma situação aí complicada. Procura verificar, né, junto seja o advogado, ao processo que você está envolvido, procura verificar o que pode ser feito. Tentar investigar e saber onde é que ele está parado. Eu vejo que o processo está parado nesse sentido. O que é que está parando? O que está barrando nesse sentido, nesse aspecto, tá? Procura fazer alguma trabalho de mentalização, né? Procura se ligar com seu anjo da guarda aí para te ajudar nesse processo, tá bom? Boa sorte. Como a gente tem uma carta como a Rainha de Ouros, eu acho que há esperanças, mas eu vejo que o processo esse ano está complicado. Boa sorte. A Iraci Viana, boa noite. Boa noite, Iraci. Mesmo com provas, a justiça não me vê. Por quê? Ela deve ter alguma ação judicial e não está tendo sucesso com isso. Ela está descrente. Ela está descrente. O que fazer para que o processo da Iraci Viana, é isso? Dê certo junto à justiça. O que ela pode fazer? Rei de espadas. Iraci, eu acho que há necessidade de ver algum trabalho, alguma atividade junto à lei, junto à justiça, tá? O Rei de espadas mostraria, no caso, um advogado entrando com o processo, tentando ver, eu não entendo dos termos jurídicos, mas vendo algum recurso, talvez, que possa ser feito. Consulte o advogado, veja, de repente tentar falar com o juiz, o que realmente eu vejo novamente a carta do Hierofante
mostrando a necessidade de entrar em contato com algum recurso ou subir isso para instâncias superiores nesse sentido, tá? Essa invisibilidade, que nesse sentido no campo da justiça, para mim está associado com como se as pessoas estivessem paradas no processo. Então precisa levar isso adiante, precisa entrar com algum recurso, enfim. O Pajem de Paus mostra você tomando essa iniciativa, ou seja, depende de você de fazer as coisas serem dinâmicas e precisa arriscar. O Seis de Espadas mostra é melhor você arriscar, subir isso para instâncias superiores, entrar, né, junto com algum outro advogado, algum juiz, enfim, que seja, fazer isso do que você ficar parada esperando, porque depende de você também ajudar a movimentar esse processo, tá bom, Iraci? Boa sorte, eu tô confiante que vai dar certo, eu tô confiante que você consegue, tá bom? Boa sorte. A Sônia Lopes pergunta, ela pergunta assim, Boa noite, Sônia. Posso perguntar se a pessoa vai espiar a minha vida? Olha, Sônia quer saber se tem gente espiando a vida dela? Sônia, eu diria que tem sempre pessoas olhando a vida da gente, não é não? Vamos ver se a Sônia... Se tem gente a espiar a vida da Sônia. Vamos ver se tem pessoas espiando a vida da Sônia. Vamos ver. A carta do enforcado mostra, tem gente aí, né, na cola da Sônia aí, fica de olho. Tem sim, Sônia, tá? Mas eu não acho que isso possa interferir a sua vida. A carta da Rainha de Copas mostra que você é uma pessoa querida. Eu não vejo isso numa perspectiva negativa, tá? Eu vejo que há pessoas que olham até mesmo com admiração. A carta dos 5 de espadas mostra que você não deve se deixar abater por essa questão. As pessoas só copiam, as pessoas só olham, só ficam analisando aquilo que elas gostam. Se elas não gostarem, elas não vão olhar. Então pense nesse aspecto. Se as pessoas estão cuidando tanto da sua vida, minimamente porque elas queriam ter a vida que você tem. Pense nesse aspecto, mas não se importe com isso não, tá bom? Boa sorte. A Duda Soares gostaria de saber... Boa noite, Duda. Saber como o meu relacionamento com o namorado vai estar numa semana. Nossa, como é confuso. Vamos ver como é que o relacionamento da Duda vai, né, sair, vai ficar com o namorado. O relacionamento da Duda com o namorado. E eu vou pedir para o pessoal para compartilhar a live aí na linha do tempo, né, de vocês, né, nos grupos que vocês fazem parte aí. Vamos ver agora o relacionamento da Duda com o namorado. Duda, eu acho que vocês, né, tem tudo aí para dar certo. A carta do mundo mostra que é o momento de vocês arriscarem, de ser feliz. 8 de ouros, acho que precisa trabalhar mais para esse relacionamento, se dedicar um para o outro, sabe? De curtir mais a carta dos 2 de copas. Está na hora de vocês, né, terem mais momentos mais os dois juntos, se conhecerem melhor, se curtirem, tá bom? Eu acho que vai dar tudo certo o relacionamento de vocês, mas vocês precisam se entregar um ao outro verdadeiramente. Boa sorte. O Fábio Scott pergunta, Boa noite, Fábio. Consigo um trabalho na área de segurança em breve? Fábio Scott, é isso? Quer saber se vai conseguir um trabalho de segurança? Na área de segurança. Na área de segurança, em breve. Olha, Fábio, eu acho que você já teve algumas oportunidades, né, nesse sentido. A carta do mago fala sobre isso. 10 de espadas mostra que dessas oportunidades que você teve, eu acho que algumas você deixou passar, você não aceitou. E hoje talvez isso te pese um pouco nesse sentido, né? O 5 de paus mostra que há conflitos aí. Eu acho que você precisa dar mais um tempo nesse processo. Vamos ver o que você pode fazer para conseguir esse trabalho, né? Na área de segurança. Carta do eremita mostra talvez algum curso, alguma qualificação seja necessária para você conseguir esse emprego, essa oportunidade que você quer. O cavaleiro de ouros mostra você investindo, né, nessa sua capacitação
para você conseguir. E o 5 de espadas mostra de novo luta. E não deve ser uma área fácil, a área que você está buscando. Não deve ser uma área fácil, deve ter uma boa concorrência, pelo que me parece. Mas eu acho que é possível. Com uma boa qualificação, eu acho que você consegue. Se esforce, que vai dar certo. Obrigada pela pergunta. A pergunta da Paula Lúcio. Boa noite, Paulo. Não trabalho com tarô, mas quero saber se tem alguma aptidão para ler tarô para mim e para os outros. Ando indecisa entre fazer o curso de tarô ou de numerologia. Vamos ver. Paula Lúcio, é isso? Se ela tem aptidão para trabalhar com tarô, não é isso? Isso. Olha, Paula, eu acho que se você vir estudar com a gente, você consegue estudar as duas coisas. Mas vamos lá. 10 de espadas. Eu diria que, enfim, uma hora você vai ter que decidir. Eu acho que as suas dúvidas nesse sentido podem sim ser sanadas. O 10 de espadas mostra que é o fim de um processo, o fim de um sofrimento, de alguma coisa que esteja te magoando, o que seja, uma dúvida. A carta do Hierofante mostra que você tem que ir em busca do conhecimento. Eu acho que você tem chance sim. A carta do Hierofante reforça sobre isso. A carta da Estrela mostra com humildade, com tranquilidade, com serenidade, você consegue fazer um bom trabalho e sim atender as pessoas. O 10 de copas reforça isso, você levando uma mensagem positiva para as pessoas. Dá tempo de você vir estudar com a gente. A gente aqui trabalha não só o tarô, mas a gente ensina principalmente a fazer uma numerologia com o tarô, que é o que eu falei logo no começo. Nas primeiras lives aqui no Sapiens, aí eu falei um pouco sobre isso. Vamos ver se a gente retoma um pouco sobre essa questão da numerologia com o tarô. Dá tempo de você vir estudar com a gente, tá bom? Boa sorte. O Rodrigo Pires pergunta. Boa noite, Rodrigo. Ele falou lá, professora. Ele quer saber se tem namoro para ele. Olha só, Rodrigo Pires. Vamos ver se tem namoro pro Rodrigo Pires. Vamos ver. Tem namoro pro Rodrigo Pires? Vamos compartilhar a live aí na linha do tempo? Vai? Dá tempo, não dá? Dá tempo. Vamos lá. Rodrigo, eu vejo que você é uma pessoa que gosta muito de curtir a vida e, assim, não é uma pessoa de ficar se lamentando tanto pelas oportunidades perdidas. Eu penso, Rodrigo, que você precisa arriscar mais nesse sentido. Talvez enxergar, olhar para os lados, para as oportunidades que aparecem para você e às vezes você tem dificuldades disso. Você fica avaliando, né, a carta do julgamento, julgando, esperando. As mulheres esperam o príncipe encantado, você fica esperando a sua princesa. Olhe para os lados, tá? É interessante essa carta. A gente tem aqui a moça chorando pelas taças, né? E no fim tem uma mesa ali repleta de doces e coisas gostosas. Então, olhe para os lados. De repente, a sua princesa está mais próxima de você do que você imagina. A carta do julgamento mostra para você parar de ficar cobrando, esperando a pessoa perfeita aí, porque ninguém é perfeito. E para de se magoar, achar que ninguém te quer. Eu acho que você consegue sim, mas eu acho que você precisa verdadeiramente olhar para os lados, curtir a vida e ir em busca, reconhecer a sua princesa. Boa sorte. Foi romântica agora, né? Todo mundo ficou calado aqui. É que eu senti uma energia tão boa em torno dele. Eu acho que a sua princesa está muito do seu lado, mas você não está enxergando. Depois você me conta, viu? Pessoal, dá tempo de compartilhar? A gente fica insistindo tanto com essa coisa de compartilhar a live aí na linha do tempo de vocês, de curtir, né? Vamos lá, vamos curtir a live aí na linha do tempo de vocês. A gente insiste tanto com isso, por quê? Porque, na verdade, o trabalho que a gente tem com o tarô é um trabalho sério. E a gente quer que você conheça esse trabalho. E a gente também quer que as pessoas conheçam que o nosso trabalho com o tarô é um trabalho sério. É um trabalho pautado no estudo. Eu trabalho com o tarô há 26 anos. Estudo o tarô há 26 anos. Estudo outros conhecimentos para melhor entender o tarô e os oráculos. Então, nosso objetivo é um objetivo sério,
para trabalhar com o tarô. E é isso que a gente quer que as pessoas conheçam, e é isso que a gente quer, nesse momento, trabalhar aqui e mostrar para você que é possível, sim, ser sério no trabalho com o tarô. Então, curta e compartilha, tá bom? Vamos lá? A Melanie Ribeiro pergunta. Boa noite. Melanie, isso? Não, é Milene. Milene. Eu falei Melanie porque é uma coisa... Milene. Boa noite, Milene. Desculpa aí, Milene. Ela pergunta assim, quero saber se vou encontrar logo o trabalho nos moldes que eu quero e ganhando o que eu acho justo. Olha, ela é exigente. Milene, vamos ver se ela vai conseguir o trabalho da forma como que ela imagina, como ela sonha, né? Vamos ver, Milene. Vamos ver, Milene. É isso aí. Milene, olha só, não crie ilusões, tá? Eu acho que você pode conseguir, mas talvez não com tudo aquilo que você imagina. Não crie ilusões, ou seja, falsas, né? Sonhe mais do que possa acontecer. 10 de ouros, eu acho que você vai conseguir financeiramente um bom retorno, mas isso vai lhe custar muito esforço, tá bom? Então, eu acho que você vai ter que pensar, você quer algum trabalho que lhe renda financeiramente, né, muito bem, mas que você tenha um esforço proporcional, ou você vai querer fazer um trabalho que você gosta muito, ou que você não renda financeiramente tanto? Eu vejo que você vai ter uma oportunidade muito boa financeira, mas vai lhe exigir bastante no seu campo do trabalho, tá bom? Com o tempo você consegue algo que você vai verdadeiramente gostar, mas a oportunidade que vai ser oferecida primeiro para você vai estar associado com as suas questões financeiras. Boa sorte. Eu, se fosse você, eu aceitaria. Arrisca, depois você me conta. Boa sorte. Andréa Figueiredo, filha de Nanã. Olá, Andréia. Ela gostaria de saber sobre a vida amorosa, porque ela está sozinha. Filha de Nanã. Andréia Figueiredo. Figueiredo. Andréia Figueiredo quer saber se ela vai conseguir alguém, né? Que ela tá sozinha, não é isso? Olha, a primeira carta que vem é a carta do 2 de copas. Mostra um relacionamento, sim, vindo para você. A carta do diabo mostra que é uma pessoa difícil nesse sentido de lidar. Eu acho que você vai ter algumas dificuldades em diálogo com essa pessoa. A carta do enforcado também mostra nesse sentido alguns percalços aí, talvez com relação à aceitação dessa pessoa, dificuldades de diálogo com ela, mas eu acho que isso pode ser superado e o 6 de copas mostra no final tudo dando certo, tá bom? Não desiste, Andréia, filha de Nanã é persistente, né? Boa sorte, tá bom? Maria Vaz pergunta. Boa noite, Maria. Maria Vaz. Vou encontrar um amor? Vamos ver, Maria Vaz. A gente teve Dia dos Namorados aqui essa semana, né? Então o pessoal tá todo mundo assim nessa energia, né? Maria Vaz, vai encontrar um amor? Vamos ver, Maria Vaz. Maria Vaz. 10 de ouros, Maria, eu acho que vai. 10 de ouros mostra um relacionamento aí acontecendo, a roda da fortuna, eu acho que isso vai acontecer muito em breve. E a carta da estrela reforça isso. Eu acho que é um relacionamento que vai vir e vai ser muito positivo, um relacionamento tranquilo, uma pessoa de boa energia, de boa índole. Boa sorte, viu, Maria? Eu acho que vai acontecer sim. O 10 de ouros, inclusive, anuncia casamento. Depois você me conta. A Rosa Borges pergunta. Vamos lá, Rosa Borges. Boa noite, Rosa. Gostaria de saber se vou trabalhar com tarô, pois estou a aprender e queria saber, né, sobre se isso vai ser favorável. Porque ela falou assim, a nível espiritual, né? Rosa Borges. Vamos ver se ela vai trabalhar com o tarô. Rosa Borges. Cavaleiro de espadas, Rosa, depende de você. Depende de você se dedicar, depende de você se esforçar. A carta do Sol, de novo, tem tudo para dar certo. E a carta do 4 de ouros. Não imagine grandes ganhos no início, tá? Vai ter algumas dificuldades nesse sentido com
com questões financeiras. Espiritualmente eu acho que vai ser bom, porque a carta do Sol mostra que você tem proteção espiritual para isso, mas trabalhe com o tarô nesse aspecto de missão, não no aspecto de retorno financeiro, porque eu acho que isso vai ter dificuldades no começo. Pelo menos, como você está estudando, vai saber o 4 de ouros mostra uma certa dificuldade com ganhos no começo, tá bom? Boa sorte. O Renato Fortes pergunta: Boa noite, Renato. Vou conseguir um trabalho? Renato Fortes. Vamos ver se ele vai conseguir um trabalho. Renato Fortes. Trabalho. Renato, tá difícil, né? Aqui a gente tem o 4 de espadas. Mostra nesse sentido, ou seja, você está um pouco cansado, desestimulado nesse sentido com relação ao seu... sabe quando você meio que perde as esperanças? Eu vejo você um pouco cansado nesse sentido. O 2 de espadas mostra que você não deve desistir, deve continuar a se esforçar. Eu acho que tem tudo sim para dar certo, tá? 2 de paus mostra uma nova oportunidade para você. Não desista, não se acomode nesse sentido. Eu acho que tem tudo para dar certo, mas você precisa insistir, tá? Aquele dia que você tá mais para baixo, você tá mais sem esperanças, é o dia que você mais deve se esforçar, tá bom? Boa sorte. Eu acho que vai ter uma oportunidade para você em breve, mas você precisa se animar, na verdade, tá bom? Vamos lá? Já curtiu a nossa live? Já compartilhou? Ainda não? Então dá tempo. E a gente tá aí. Temos quanto tempo de live? 1h17. 1h17. Dá tempo ainda, hein? Vamos lá. A Nádia Assis pergunta: Boa noite, Nádia. Gostaria de saber se a minha filha, Narielle, vem morar comigo. A Narielle vem morar com a Nádia Assis, é isso? Narielle. Nádia Assis. Cavaleiro de Paus, eu diria que sim. Diálogo, verdadeiramente. O 9 de copas depois mostra que vocês vão se dar bem. Mas a primeira carta indica que sim, o Cavaleiro de Paus indica a primeira carta que sim, que vai dar certo. Boa sorte, tá? A dificuldade de adaptação vai ter no começo, mas depois fica tudo bem. A Mari Carmen Freitas Nogueira. Vamos lá. Boa noite, Mari. Ela queria saber se vai encontrar um novo amor, porque ela está só. Mari Carmen Freitas Nogueira vai encontrar um novo amor. Mari Carmen. Essa carta aqui deve vir junto. Então vamos trazer. Mari, você é danada, hein, Mari? Você é fogo, mulher. Mas eu acho que você tem tudo para conseguir. 9 de copas mostra que você sabe muito bem o que você quer e você quer que seja daquele jeitinho. Se não for daquele jeito, não vai. Eu acho que você vai sim. Cavaleiro de Paus mostra que tem alguém aí no seu caminho. E o Rei de Copas mostra que vai ser tudo bem aí. Vão ser felizes para sempre. Boa sorte, viu, Guilherme? Depois você me conta. A Letícia Silva. Boa noite, Letícia. A gente tá rápido hoje, né? Quantas perguntas? Depois o pessoal fala que a gente não pergunta. Ó, quantas foram hoje? Bastante. Bastante, né? Vamos lá. Tem mais ainda na fila, mas assim... A gente tá respondendo rapidinho. Você viu? Eu melhorei. Vamos lá. Queria saber como anda a minha vida amorosa. Sou casada, mas o meu casamento não está indo muito bem. Como é o nome dela mesmo? Letícia Silva. Letícia Silva, como é que está o casamento da Letícia Silva? Como é que está o casamento da Letícia? 6 de espadas, está carregando o casamento nas costas, né, Letícia? Tá difícil mesmo, mas você também não é fácil. A rainha de espadas mostra que você também é muito durona. Talvez você esteja exigindo dele coisas que, sabe, não combinaram direitinho. Então eu acho que tem aí, né, você precisa também aprender a ceder, você também precisa aprender a perdoar. 3 de paus mostra uma nova oportunidade, tem chance
né, de vocês refazerem aí, de vocês começarem um relacionamento, mas precisa deixar as coisas do passado no passado, tá bom? Sem isso, não vai dar certo. Boa sorte, tá? Vamos dar uma carta para ela. 4 de copas, de novo, deixa as coisas no passado, tá bom? Começa agora, tenta do começo, como se fosse um novo relacionamento, tá? Boa sorte. O Lincoln Marcos Carmo. Boa noite, Lincoln. Ele falou assim, eu consegui trabalhar com o que gosto e agora fiz uma sociedade com um amigo. Gostaria de saber se essa sociedade vai dar certo. Lincoln Marcos. Vamos ver se a sociedade com o amigo vai dar certo. Lincoln Marcos. Lincoln, 4 de espadas mostra que acho que assim, você esperava mais, né? Eu acho que você esperava que o maior retorno dele, uma maior parceria. Eu vejo que você se dedica bastante e talvez você não tenha essa mesma dedicação, talvez, dele, né? Esse mesmo apoio, esse mesmo comprometimento. A carta do julgamento mostra que você precisa avaliar bem e dê um prazo, né? Se a pessoa, seu amigo, não estiver rendendo, não estiver compromissado com o trabalho da mesma forma que você, talvez seja o momento de você rever. Ou você quer manter a sociedade ou você quer ter um amigo, ou quer manter o amigo. Talvez as duas coisas você não consiga manter, tá bom? Pense bastante nisso, né? Não coloque de repente o seu negócio, o seu sonho ou a sua amizade em risco. Talvez seja melhor separar as coisas antes de você perder as duas, tá bom? Boa sorte. Vamos lá? Dá tempo de fazer mais perguntas? Dá, né? Já curtiu aí? Compartilhou? Então vamos lá, dá tempo. E aí? As perguntas às vezes são muito amplas e aí entendi. Então o pessoal escreve saúde, trabalho, namorado, relacionamento, fica difícil às vezes da gente responder. Precisa ser perguntas específicas, por isso que a gente às vezes pula as perguntas, tá bom? Porque senão não dá para fazer uma pergunta de uma maneira aberta. Muito rápido porque as perguntas estão mais Hoje as perguntas estão mais objetivas, né? E aí é mais fácil de você responder. Entendi, vamos lá. O Márcio Hermínio pergunta: queria saber sobre amor que tenho na minha vida. Vou me casar com ela? Ele deve ter alguém. Márcio Hermínio, é isso? Isso. Vamos ver se ele vai casar com o amor da vida dele, né? Que ele tem na vida, não é isso? Márcio Hermínio. A carta da força mostra que esse amor de fato é muito intenso. Vocês já estão com relacionamento há muito tempo, talvez já estejam adiando, né? Isso eu acho que é um relacionamento a longo prazo. Eu acho que vocês casam sim. A carta da temperança mostra esse processo, mas eu não acho que isso é para agora. Eu acho que vocês ainda precisam se conhecer, ainda precisam, na verdade, criar esse vínculo um pouco maior para que vocês consigam ter um relacionamento, se conhecer melhor mesmo. Na hora que casar, na hora que estiver junto, estar verdadeiramente porque se conhecem, não por pressão da sociedade, tá bom? Boa sorte, eu acho que vai dar certo, mas lembre-se que tudo no seu tempo, tá bom? Boa sorte. A Jocelina Rodrigues. Boa noite, Jocelina. Ela pergunta assim, tem uma proposta de trabalho fora do país. Gostaria de saber se vai dar certo. Jocelina Rodrigues, vamos ver se vai dar certo a proposta de trabalho da Jocelina Rodrigues. Os 4 de copas mostra que você já está aí há um certo tempo pleiteando, né? Ou seja, esperando por essa proposta de trabalho. O rei de copas eu acho que vai ser extremamente positivo para você. Eu acho que você vai se dar muito bem, vai ter uma satisfação, vai ser realmente muito positivo para você.
E a carta da estrela mostra que eu acho que você vai ter sucesso, sim. Eu acho que vai ser muito positivo. Uma experiência nova, vai trazer novas oportunidades para você e até uma nova vida. Boa sorte, tá bom? Eu acho que vai ser super positivo aí. Depois você me conta. A Kátia Santos pergunta. Boa noite, Kátia. Gostaria de saber como vai ficar minha situação. Estou afastada do INSS e no dia 22 de maio de 2018. Ainda será que me liberam ou me aposento? Você já deve estar afastada com uma previsão longa. Então, quer saber se volta ou se aposenta. Como é o nome mesmo dela? Kátia Santos. Kátia Santos, ela quer saber sobre o trabalho. Se ela volta a trabalhar, né? Previsão. Você gostaria, né? Na verdade, o Cavaleiro de Copas mostra que você gostaria de voltar a trabalhar. Eu vejo que está complicado verdadeiramente o processo, né? Nesse sentido, eu acho mais provável que você se aposente. A carta do louco tem uma reviravolta aí na sua vida, uma mudança aí nesse sentido. Eu acho que você se aposenta, não acho que você volta a trabalhar não, tá bom? Por quê? Porque eu acho que você vai curtir mesmo depois, eu acho que você vai, né, nesse sentido, fazer aquilo que você verdadeiramente quer fazer, gosta de fazer. E eu acho que tem uma nova vida para você depois, tá bom? Tente como as coisas acontecendo aí, seguindo o percurso que a espiritualidade está guiando para você, tá bom? Boa sorte. A Rosane Campeiro pergunta. Boa noite, Rosane. Rosiane. Rosiane, boa noite, Rosiane. Vou conhecer meu amor ainda este ano? O povo tá no romance, né, Rosiane? Vamos ver se ela vai conhecer o amor da vida dela esse ano. Efeito do Dia dos Namorados, é verdade. Eu acho que você já teve um relacionamento muito em breve, né? O 10 de espadas mostra você já teve um sofrimento e de uma certa forma conseguiu se recuperar depois desse relacionamento. A carta do Rei de Copas mostra um novo amor aparecendo na sua vida. Eu acho que sim, você tem tudo para dar certo, tem sim um relacionamento novo aparecendo para você, mas lembre-se, esse novo amor não é o mesmo amor que apareceu na outra vez. Ele não é a mesma pessoa, ele não vai trazer os mesmos sofrimentos que o outro trouxe. Então, deixe as memórias do passado no passado, tá? 7 de espadas. Não vá ter um relacionamento bom com uma pessoa, lembrando sempre das experiências negativas que você trouxe no passado, tá bom? Esse relacionamento vai ser extremamente positivo para você, mas depende de você se doar verdadeiramente aí, tá bom? Boa sorte. Temos tempo de mais uma pergunta? Sim, temos? Mais uma. Vamos lá. O Carlos Domingues Casado, ele pergunta. Boa noite, Carlos. Eu gostaria de saber se ele poderá voltar a morar no Brasil no futuro. Carlos Domingues Casado. Carlos Domingues Casado. Se ele quer saber se vai voltar a morar no Brasil, não é? Carlos Rodrigues. Domingues, tudo bem. Carlos Domingues. Perdão, Carlos. A carta da estrela, eu acho que é um sonho que você tem, algo que você já almeja há muito tempo e você deseja verdadeiramente que isso aconteça, né, Carlos? A carta da Rainha de Paus mostra que sim, tem chance sim de você vir, de você realizar esse sonho que você deseja tanto. E o 2 de Paus mostra que você precisa fazer esse plano direitinho, né? Não sei verdadeiramente o quanto você planejou isso, ou você planeja verdadeiramente isso. Tem etapas a serem cumpridas. Eu acho que você tem condições e as duas cartas de Paus, tanto a Rainha de Paus como o 2 de Paus, mostra que depende de você. Trace um plano para isso e vai dar certo, tá bom, Carlos? Boa sorte. Vamos lá, uma última? Tem tempo? Uma última? É. Deixa eu ver.
Então vamos lá. Tem Vamos. uma. Tem? Então É vamos bem- lá. Bem específica. Maria Bethânia BE. Boa noite, Maria. Ela gostaria de saber se o Oswaldo é o homem certo. Olha só. Pois estão namorando. O Maria Bethânia e o Oswaldo, seu homem certo da Maria Bethânia. Oswaldo. Ah, olha só, 2 de copas. Eu acho que sim. Eu acho que tem tudo para dar certo o relacionamento de você, mas eu acho que você é difícil de acreditar, né? A carta do enforcado mostra que você tem dificuldade de aceitar isso. A carta do mundo, Maria Bethânia, vai ser feliz, tá bom? Boa sorte para você. Bom, encerramos a nossa live agora. Boa sorte para todos vocês, né? Quem não arrumou namorado, dá tempo ainda. Obrigada a todos vocês. E vamos agora ver se a gente faz o nosso convite. Eu acho que agora vai dar certo. Boa noite para todos. Obrigada por esse momento, por estarem aqui com a gente. Até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. E vamos agora fazer a nossa chamada, nosso convite para você vir estudar o curso de chakras. A gente se encontra lá. E até o próximo encontro. Um beijo grande para todos vocês. Vamos lá ver o vídeo? Olá, eu sou Douglas Rain, do Núcleo Sapiência e também idealizador lá do blog Perdido em Pensamentos. E quero convidar você a fazer o nosso curso de chakras, diagnóstico e harmonia, para compreender um pouquinho a teoria dos chakras e também ter ferramentas nas suas mãos para trazer a harmonia para esse sistema energético do seu corpo. Com essa ferramenta, com este conhecimento, você pode promover o bem-estar seu, da sua família e também trabalhar profissionalmente. É uma das ferramentas mais importantes no tratamento dos terapeutas e também dos espiritualistas. Então, venha fazer parte dessa nossa turma. Espera sua matrícula. Nossas aulas começam agora, dia 30 de junho. Então corre lá que dá tempo ainda de participar. www.nucleosapienza.com. Chakras, diagnóstico e harmonia comigo, Douglas Rain. Meu muito obrigado e te vejo no curso.